Damn Reincarnation, capítulo 31, Torre Mágica, 2. Hoje também? Por que diabos um jovem mestre rico como ele está fazendo algo assim? Quem sabe por que ele viria até Aroth só para fazer isso? Pelo que ouvi, até a família principal reconheceu seu talento. Ele não está apenas tentando chamar atenção fazendo isso? Como um jovem mestre dos Lionhearts, ele pode atrair a atenção de todos apenas por ficar ali. Por que ele sentiria a necessidade de fazer um show como esse? Pode ser possível. Afinal, ele é apenas de uma linha colateral, não um herdeiro em potencial. Os jovens magos que estavam reunidos na biblioteca não gostavam de Eugene. Ao contrário deles, que haviam entrado na Torre Mágica Vermelha depois de uma série difícil de exames, Eugene foi autorizado a entrar na torre apenas pela virtude de seu nome como Lionheart. Mas eles não podiam expressar sua insatisfação diretamente. Criticar abertamente Eugene era o mesmo que criticar Lovelian, o mestre da torre. Ainda assim, ele não é melhor que aquele idiota do Eward. Nem pense em comparar os dois. Claro que ele é melhor que Eward. Pelo menos este jovem mestre está realmente trabalhando duro. Mesmo entre esses jovens magos, muitos eram capazes de reconhecer as qualidades admiráveis que uma pessoa possuía, apesar de não gostarem dessa pessoa. Enquanto fumavam seus cigarros, os magos ficavam olhando para o último andar da biblioteca. Naquele andar, o assento de frente para a janela era praticamente o local exclusivo de Eugene, já que ele era o único a usá-lo no mês anterior. Claro, não estava realmente reservado para ele, mas depois que Eugene tomou aquele assento, ninguém mais se atreveu a sentar lá. No início, alguns magos se aproximaram dele com sorrisos falsos. Todos eram pessoas interessadas no sobrenome de Eugene, Lionheart. Ao se aproximar do jovem de 17 anos, eles esperavam fazer conexões com o clã Lionheart. Mas é claro que Eugene havia desconsiderado tais tentativas. O clima hoje não está agradável? Isso não é o guia do iniciante para magia. Cara, eu também comecei a aprender magia usando esse livro quando era jovem. Se estiver tudo bem com você, que tal eu te ensinar um pouco de magia? Não fica chato passar o dia inteiro dentro da biblioteca? Jovem mestre, já que o tempo está tão bom, por que não damos um passeio juntos? Conheço um restaurante muito bom. Sempre que esses tipos se aproximavam, Eugene dava a mesma resposta. Estou bem. Como eles sempre recebiam a mesma resposta, não importava o que acontecesse. Em algum momento, os magos pararam de se aproximar de Eugene, e ele estava perfeitamente bem com isso. Ninguém se sentava perto dele, então seus arredores estavam sempre vazios. E em cima da escrivaninha larga, os livros que Eugene havia selecionado formavam várias torres ao redor dele. Dentro desse espaço fechado, o único som que se ouvia era o de páginas virando. Embora houvesse uma área para fumantes logo abaixo dele, apenas alguns andares abaixo, a fumaça do cigarro não subia tão alto graças à magia que dividia cada andar. Devido a isso, Eugene podia se concentrar na leitura enquanto respirava o ar fresco. Já fazia um mês, desde que ele havia chegado à Torre Mágica Vermelha. Sem pular um único dia, Eugene visitava a biblioteca diariamente. Ele estava na biblioteca desde o início da manhã e só voltava ao seu quarto quando já era tarde da noite. Ele não estava apenas gastando todo o seu tempo com magia. Sempre acordava algumas horas antes de precisar ir à biblioteca todos os dias para treinar sua mana, e antes de dormir, malhava até ficar suando. Embora isso tenha reduzido seu tempo de sono, o corpo talentoso de Eugene era capaz de se livrar de toda a fadiga depois de apenas algumas horas de sono. Com a ajuda da mana, ele não se sentiria mais do que um pouco cansado, mesmo que perdesse alguns dias de sono. Uau! O sol estava se pondo lentamente. Eugene olhou para os últimos raios do sol brilhando através da janela. Depois de olhar pela janela por alguns momentos, Eugene se levantou de seu assento. Ele juntou os livros espalhados pela mesa e os devolveu aos seus lugares originais. Não ficou andando sem rumo, pois Eugene se lembrava claramente de onde cada livro tinha vindo. Ele não apenas se lembrava de suas localizações originais, mas também memorizava o conteúdo de cada livro que havia lido. Apenas refazendo levemente sua memória, ele foi facilmente capaz de se lembrar de tudo o que tinha visto em suas páginas. Apesar de inicialmente ter uma má compreensão sobre magia, Eugene começou a entender cada vez mais esse campo a cada livro que lia. Até mesmo essa minha cabeça mostra um talento nato. Com um sorriso, Eugene desceu as escadas. Em apenas um mês, ele havia lido todos os textos introdutórios de magia que estavam armazenados na biblioteca da Torre Mágica Vermelha. No início,
Os livros eram tão confusos que chegava a ser doloroso apenas virar as páginas, mas quanto mais ele lia, mais tudo começava a fazer sentido. E mais tarde, ele foi capaz de entender o conteúdo de um livro apenas folheando-o. Embora eu ainda esteja apenas no nível teórico por enquanto. No mês anterior, Eugene estava apenas lendo livros. Embora isso tenha preenchido as lacunas em seu conhecimento, ele ainda tinha que começar a praticar magia corretamente. Ele tinha seus motivos. Embora tudo tenha sido agrupado como magia, a magia realmente vinha em uma variedade infinita de formas. Quanto mais livros ele lia na biblioteca, mais Eugene começava a se preocupar com qual método seria melhor para seu corpo. Foi por isso que ele se concentrou apenas em ler livros. Mas agora não tenho mais nada para ler. Não tinha como não dizer que qualquer mago que se juntasse à Torre Vermelha já havia alcançado o reconhecimento público de suas habilidades. Portanto, os livros introdutórios sobre magia fornecidos pela Torre não foram feitos para serem realmente usados por nenhum dos magos da Torre. Em vez disso, foram preparados para que os magos pudessem usá-los para pesquisa e referência. Em outras palavras, eram todos textos mágicos famosos que receberam reconhecimento público por sua confiabilidade. Embora houvesse inúmeros livros introdutórios sobre magia no mundo, se você tivesse lido todos os textos introdutórios da Torre, não havia necessidade de ler nenhum outro. Então agora será que tento? Quando Eugene se aproximou da recepção da biblioteca, ele falou: "Eu gostaria de fazer a tentativa hoje." A bibliotecária sentada à mesa levantou a cabeça para olhar para Eugene e disse: "Já estava na hora." A bibliotecária era Hera, a maga que Eugene conheceu no primeiro dia em que chegou à torre. Enquanto os magos da torre geralmente estavam imersos na pesquisa que estavam realizando, Hera havia terminado recentemente um projeto de pesquisa e estava relaxando enquanto trabalhava como bibliotecária. Lovelian havia dito a Eugene para pedir conselhos se ele tivesse alguma dúvida sobre magia, mas seria incômodo e estranho para Eugene abordar Lovelian com todas as perguntas triviais que ele pudesse ter. "Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me perguntar." Talvez Hera também tenha notado isso, pois foi a primeira a se aproximar de Eugene e fazer essa oferta. Graças a isso, durante o último mês em que Eugene ficou na torre, ele recebeu a ajuda dela várias vezes e chegou a conhecê-la muito bem. "Onde você gostaria de fazer?" perguntou Hera. "Gostaria de usar o laboratório subterrâneo", respondeu Eugene. "Por favor, espere um momento. Outro bibliotecário deve chegar em breve para assumir", Hera disse enquanto começava a arrumar sua mesa. Enquanto esperava pelo bibliotecário substituto, Eugene categorizou as técnicas de magia flutuando dentro de sua cabeça. Muitos magos compraram residências fora da torre, mas a maioria dos jovens magos ficava dentro dos quartos fornecidos pela torre. Isso valia para Eugene também. Embora tivesse acesso a muito dinheiro, morar na torre era muito mais conveniente do que comprar ou alugar uma residência. Talvez porque a torre tenha sido usada para pesquisar magia de invocação por tanto tempo, havia muitos tipos diferentes de familiares cuidando das tarefas diárias dentro dela. Os quartos eram muito menores do que os quartos do anexo na propriedade principal. Ainda assim, eles eram espaçosos o suficiente para viver confortavelmente sozinho, e Eugene estava satisfeito com eles. Também não havia necessidade de ir em um restaurante. Contanto que você dissesse a eles com antecedência, os familiares trariam os pratos que pediu para o seu quarto. Se fosse forçado a escolher algo que o deixasse insatisfeito, seria a falta de um ginásio. Mas isso ainda não era um fator decisivo, pois um dos muitos laboratórios poderia substituir o ginásio. A única coisa irritante era que, como os laboratórios em cada um dos andares da torre eram reservados para magos de rank alto, ele precisava pegar um elevador até o porão para usar o laboratório lá. "Desculpe deixá-lo esperando", disse Hera assim que estava pronta para ir. Hera estava usando seu grande chapéu pontudo naquele dia também. Ele se perguntou se o estilo de 300 anos atrás estava de volta à moda, mas descobriu que os gostos de Hera eram um pouco incomuns. Hera era a única na torre que insistia em usar roupas tão estereotipadas de maga. "Parece que meu irmão também não apareceu hoje", observou Eugene. "Bem, às vezes é assim", disse Hera com um sorriso amargo enquanto colocava seu grande chapéu de maga. Na primeira semana após a chegada de Eugene à torre, Eward também visitou a biblioteca, mas apenas naquela primeira semana. Depois disso, Eugene raramente via Eward na biblioteca, e era ainda mais raro vê-lo nos corredores. Ele tinha ouvido que Eward estava assim nos últimos anos. Não importa o quão amigável Lovelian fosse com Gilead.
A habilidade de Eward estava muito aquém do padrão para ele tomá-lo como seu discípulo. Era, claro, por uma questão de justiça. Mas Lovelian também não podia arriscar manchar sua reputação como mestre da torre. Como tal, Lovelian arranjou um mago ocioso de alto escalão que pertencia à torre para se tornar o professor de Eward. Não só ele permitiu que Eward entrasse na torre, mas também conseguiu garantir para ele um professor habilidoso. Então foi além do que sua amizade com Gilead representava. Mas Eward continuou sendo um problema. Depois de chegar à Torre Mágica Vermelha, ele trabalhou duro por cerca de meio ano. Mas depois de um certo ponto, parou de frequentar a biblioteca ou os laboratórios, e, em vez disso, vadiava em seu quarto ou fora da torre. Maldito patético! Eugene sabia o motivo disso. 3 anos antes, Eward havia feito o teste de recrutamento para as Torres Mágicas por sugestão de Lovelian. Os resultados não foram ótimos. Embora ele tenha obtido uma nota bastante decente em sua teoria, os resultados de Eward na prática foram tão terríveis que não podiam ser desculpados. Devido a isso, a situação se tornou constrangedora e vergonhosa, não apenas para Lovelian, mas também para todos os outros magos que ensinaram Eward. Se não é bom o suficiente, deve trabalhar ainda mais. Por quanto tempo planeja brincar enquanto vive do dinheiro da família? Além disso, ele se tornou o vale-refeição de força vital para uma súcubo. Se ele tivesse testemunhado pessoalmente a cena de Eward alimentando uma súcubo, teria espancado Eward sem se importar com o fato de que era seu irmão mais velho, ou que ele era um herdeiro do clã Lionheart. Eward pode estar se sentindo cauteloso por causa de Eugene, já que ficou quieto trancado na torre na noite anterior de lua cheia. No entanto, não seria capaz de manter isso por muito tempo. Alguns dias antes, Eugene havia encontrado Eward em um dos muitos corredores da torre. Embora sua pele pálida e cabelos secos parecessem rejuvenescidos, ele estava constantemente roendo as unhas, e seus olhos estavam nublados. Estes eram sinais de abstinência. Era evidente que Eward provavelmente iria procurar sua súcubo na próxima lua cheia. Enquanto estavam indo para o subterrâneo no elevador, tendo se oferecido para fornecer o suficiente da mana necessária para mover o elevador para os dois, Hera falou: "Imagino que você esteja querendo tentar usar a fórmula mágica dos círculos, correto?" "Sim", confirmou Eugene. Uma das razões pelas quais a sábia Siena era tão reverenciada em Aroth era porque ela havia sistematicamente estabelecido uma classificação para os diferentes níveis de aptidão mágica. 300 anos atrás, a linha que separava um bom mago de um ótimo ainda era muito vaga. Feitiços poderosos e surpreendentes obviamente exigiam muita mana. Então, um bom mago deve ser aquele que sabe como lidar livremente com enormes quantidades de mana. Mas a maneira como eles conjuram seus feitiços também precisa ser apropriadamente difícil e complexa. Em outras palavras, um bom mago deve ser alguém capaz de controlar muita mana e lançar muitos feitiços diferentes. Isso não estava incorreto, mas se quisesse ser chamado de arquimago, era óbvio que não só precisava saber como conjurar muitos tipos diferentes de magia, mas também precisava ser proficiente em lançar feitiços tão complexos que nenhum outro mago seria capaz de copiar de você. 300 anos antes, Siena criou divisões claras entre os diferentes estágios de aptidão mágica. Estritamente falando, Siena havia criado esse sistema apenas para seu próprio uso. Mas depois que ela se tornou a mestra da Torre Verde, os numerosos magos de Aroth começaram a adotar seu sistema de magia. O sistema de Siena foi baseado no sistema de magia dos círculos. Esse sistema envolvia guiar a mana dentro do corpo em um fluxo circular e, em seguida, permitir que esse fluxo extraísse a mana de dentro do corpo quando um feitiço era lançado. À medida que a quantidade de mana que um mago podia controlar aumentava, seu círculo de mana se tornava mais espesso e forte. Quando a quantidade de mana controlada excedia o que um único círculo poderia suportar, o número de círculos aumentava. E esses círculos eram capazes de se sobrepor uns aos outros. Além disso, cada vez que o número de círculos aumentava, a quantidade de mana que poderia ser incorporada em um feitiço se multiplicava exponencialmente. Então, mesmo um feitiço simples poderia ter níveis de poder diferentes dependendo do número de círculos usados para conjurá-lo. 300 anos se passaram desde então, e agora a maioria dos magos foram apresentados à magia pela primeira vez através da fórmula mágica dos círculos. Os únicos que não foram iniciados nos círculos foram aqueles que se especializaram em magia espiritual e magia negra.
pois essas duas formas de magia faziam uso de diferentes sistemas mágicos. Bem, não é como se houvesse outra escolha. Embora existam outras fórmulas mágicas além da fórmula mágica dos círculos, nos últimos 300 anos, os círculos provaram ser o sistema de magia mais eficaz e lógico, disse Hera com uma expressão orgulhosa no rosto. Lovelian não foi o único que afirmou ser um seguidor de Siena. Todos os magos que usavam os círculos como sua fórmula mágica fundamental reivindicaram Siena como sua mestra. A Torre Mágica Vermelha e a Torre Mágica Verde estavam particularmente orgulhosas dessa herança. Estou pensando em tentar mudar um pouco as coisas. Quando o elevador chegou ao laboratório subterrâneo, Eugene foi o primeiro a descer assim que disse essas palavras. Embora eu ainda não tenha certeza se vai funcionar, você vai fazer algumas mudanças? Isso não parece uma boa ideia, comentou Hera com uma expressão preocupada enquanto seguia Eugene. A adaptação do círculo é um tópico de pesquisa que todos os magos tentaram investigar pelo menos uma vez. No entanto, Sir Eugene, você ainda nem deu seus primeiros passos na magia. Não seria melhor começar com o método ortodoxo primeiro, e depois estudar como adaptar os círculos assim que atingir um certo nível? Apesar de todas essas objeções, não era porque ela achava que ele era uma criança pretensiosa. Hera estava genuinamente preocupada com Eugene. As fórmulas mágicas eram tão difíceis de adaptar quanto de criar. Se ele ficasse sem mana durante a tentativa, a fórmula mágica poderia entrar em colapso dentro dele. Isso pode resultar em ele ser incapaz de usar mana para o resto de sua vida, ou até mesmo a morte. Mesmo que as consequências não fossem tão terríveis, ele ainda ficaria acamado por vários dias. Eugene tentou tranquilizar Hera. Bem, não é como se eu fosse desmontá-lo e refazê-lo desde o início. Prometo que não será tão perigoso. Se estiver tudo bem para você, posso ouvir o que você está planejando fazer? Hera insistiu. Estou planejando combinar os círculos com a fórmula de mana dos Lionheart, respondeu Eugene sem qualquer hesitação. Com essas palavras, Hera ficou piscando em choque por alguns momentos. Poderia haver algo de errado com sua idade real? Hera não pôde deixar de considerar esse pensamento. Ela sabia muito bem que Eugene era tão precoce que era difícil acreditar que ele tinha apenas 17 anos. No entanto, depois de ouvir o que foi dito, Hera sentiu uma sensação de incongruência quando pensou em sua idade. Sir Eugene. O sistema de mana usado para artes marciais e o sistema de mana usado para magia são dois caminhos diferentes. Embora eu não saiba muito sobre a fórmula de mana do clã Lionheart, ela pelo menos incorpora algum conceito relacionado a operações mágicas ou encantamentos? Hera questionou pacientemente. Não, admitiu Eugene. Hera começou a repreendê-lo. Se for esse o caso, deve ser impossível usar o sistema de mana do clã Lionheart para conjurar magia. Embora você possa extrair a mana para o feitiço, a menos que o molde de acordo com os princípios da magia e o acione com um encantamento, você não poderá produzir nenhum fenômeno mágico. Por isso gostaria de testar a combinação dos dois sistemas, insistiu Eugene, apesar de obedientemente ouvir os conselhos de Hera. Eugene não tinha certeza de que definitivamente funcionaria como planejado. Ele havia se perguntado várias vezes, isso poderia realmente funcionar? Mas algo lhe dizia que era possível. Para verificar esse palpite, ele primeiro leu todos os textos introdutórios sobre magia que estavam armazenados na biblioteca. Não será tão perigoso, repetiu Eugene. Hera finalmente admitiu. Por enquanto pode tentar. No entanto, se o fluxo de mana parecer perigoso, estarei preparada para intervir imediatamente. Se você se machucar, Sir Eugene, não serei apenas eu quem terá problemas. O mestre da torre também ficará em uma posição complicada. Sim, senhora. Eugene assentiu e parou em frente a uma porta. Na verdade, havia muitos laboratórios ali no subterrâneo profundo da torre. Tendo escolhido o mesmo laboratório que vinha usando no mês anterior, Eugene abriu a porta. O interior do laboratório era extremamente espaçoso. Graças à magia avançada de distorção espacial, esse local poderia conter dezenas de laboratórios desse tamanho. Embora tivesse se sentido bastante surpreso em seu primeiro dia lá, Eugene agora conseguia ficar calmamente no centro do laboratório. Vou começar agora, declarou Eugene. Tudo bem. Ela não conseguia esconder o olhar ansioso em seus olhos. Calmamente invocou seu cajado e o agarrou com as duas mãos. Isso era para que ela pudesse responder imediatamente em caso de emergência. Eugene estava relaxado. É realmente semelhante à fórmula da chama branca. Ele estava pensando nos círculos.
Como um sistema de magia criado por Siena, Eugene estava realmente interessado nele. Embora os dois fossem sistemas diferentes, eles compartilhavam a mesma essência. A fórmula da chama branca guiava a mana para as estrelas ao redor de seu coração. Os círculos guiavam a mana em um fluxo circular. Na fórmula da chama branca, sempre que havia crescimento suficiente, outra estrela se separava. Com os círculos, sempre que havia crescimento suficiente, outro círculo se formava. Eu só tenho que tentar aplicá-los juntos. Tudo fazia sentido para ele. Eugene tinha uma boa compreensão de ambos os métodos, e estava pessoalmente familiarizado com a fórmula da chama branca. Quanto ao controle de mana que era necessário, ele vinha continuamente refinando isso desde sua vida anterior. Embora não tivesse certeza se funcionaria, Eugene achou que valia a pena tentar. Os círculos podem ser substituídos pelas estrelas. A ressonância entre as estrelas pode amplificar a mana. Dependendo da situação, terei que fazer ajustes instantâneos na mana. Vai ser doloroso se eu prever errado e cometer um erro. Esta não era uma fórmula mágica comum. Dentro de momentos, ele poderia acabar drenado de toda a sua mana. No entanto, Eugene não hesitou. A mana dentro de seu corpo se reuniu em seu coração. As 3 estrelas começaram a brilhar e depois ressoar enquanto se ligavam umas às outras. Impossível. Hera, que estava segurando seu cajado com força, soltou um ruído de incredulidade. Não só ela podia sentir o quão pura era a mana que Eugene havia tirado de seu núcleo, mas também podia dizer o quão poderosa era. Então este era o descendente do grande Vermouth, o homem conhecido como o deus da guerra e o mestre de tudo. O mundo inteiro tinha ouvido falar do quão impressionante era a escritura de treinamento de mana do clã Lionheart. No entanto, isso não estava indo um pouco longe demais? Como um jovem de 17 anos como Eugene poderia extrair uma quantidade tão pura e vasta de mana? Devagar, lembrou Eugene a si mesmo. Fush! Uma chama branca e pura envolveu seu corpo inteiro. Eugene focou sua concentração enquanto ajustava o fluxo de mana. Ele precisava estar ciente de seus limites atuais no controle de sua mana, pois não podia exagerar. Eugene acreditava que isso era possível, porque sentia que algo assim não era diferente de produzir a espada de luz ou a espada da força. Mas agora, como ele deveria manifestar essa mana em um feitiço? Das profundezas da memória de Eugene, ele se lembrou de um método específico de processar a forma do feitiço. Os encantamentos não precisavam necessariamente ser falados em voz alta. O importante era ter uma vontade clara de desencadear o efeito de um feitiço. Sua mana aumentou, mas Eugene a suprimiu. Ele continuou a ajustar os fios rebeldes de mana. A experiência de sua vida anterior deu a Eugene tanto controle de mana quanto precisava. Ele tem um controle de mana tão perfeito. Continua parecendo que está prestes a desmoronar, mas tudo permanece junto. Não significa que ele está controlando até as menores partículas de mana? Isso é possível na idade dele? Hera se perguntou. Quanto mais mana você tentar controlar, mais fraco será o seu controle sobre ela. Isso era apenas bom senso. O controle de mana exigia não apenas talento, mas também muita experiência. Foi apenas 4 anos antes que Eugene Lionheart, como descendente colateral, iniciou sua mana. Mas foi capaz de acumular tanta mana em apenas 4 anos, e alcançar o controle perfeito sobre ela também? Isso era simplesmente absurdo. No momento, a mana de Eugene era tão pura e forte que Eward, que havia iniciado sua mana quando tinha apenas 5 anos, não podia nem se comparar a ele. Cheguei a ouvir que ele era um monstro. Hera lembrou o que Lovelian havia dito a ela sobre Eugene. No entanto, Lovelian não era sua única fonte de rumores sobre Eugene. A cerimônia de continuação da linhagem era uma famosa tradição do clã Lionheart. Durante os 300 anos de existência contínua da cerimônia de continuação da linhagem, houve apenas uma ocasião em que um descendente colateral derrotou os da linha direta. Eugene foi o único que já se qualificou para ser adotado na família principal por meio desse método. À medida que esse incidente se tornou amplamente conhecido, o mundo começou a chamar Eugene, ainda com 13 anos, de monstro. Fush! Uma esfera de chamas apareceu na frente do garoto. Enquanto olhava para ela, Eugene começou lentamente a separar a esfera em fios para transformá-la em outro feitiço. Ele não podia permitir que a mana se dissipasse completamente e assim desaparecesse. Então todo o seu foco foi direcionado para ela. Os fios espalhados de chamas começaram a se juntar novamente. O suor escorria de sua testa e ia até o final de seu queixo antes de cair no chão.
A forma das chamas unidas havia mudado completamente em relação à esfera anterior. Do feitiço básico de primeiro círculo, a bola de fogo, ele foi convertido em outro feitiço do primeiro círculo, o míssil mágico. Eugene olhou para o míssil mágico completo flutuando na frente dele. Honestamente falando, era mais fácil e mais forte apenas enviar um raio de espada de luz do que passar por tantos problemas por um único míssil mágico. Ou então, ele poderia simplesmente invocar um espírito do vento. De qualquer forma, teria sido mais forte do que esta primeira tentativa desajeitada e muito mais conveniente e familiar para o atual Eugene. No entanto, Eugene sorriu de satisfação. Não foi um bom resultado para sua primeira tentativa, embora o feitiço não fosse poderoso o suficiente para justificar o esforço feito. Ser capaz de usar magia como essa foi suficiente para deixar Eugene feliz. Porque nunca cheguei a aprender magia na minha vida anterior. A verdade era que Sienna havia sugerido que ele aprendesse magia com ela várias vezes. Se você realmente quiser, posso te ensinar um pouco de magia. Não precisa. Mas o Vermouth é ótimo em magia. Você não quer usar magia igual a ele? Não posso superar o Vermouth nas coisas que já sei fazer. Então a diferença entre nós não aumentará se eu agir como um sabe-tudo e começar a tentar aprender magia também? Além disso, você tem a confiança para me ensinar a magia que me permitirá vencer o Vermouth? E sério, Sienna, não é como se você fosse melhor em magia do que ele, certo? Está a fim de morrer? Não me compare com algo como ele. Realmente faz sentido comparar o Vermouth, que é tão bom em lutar quanto em usar magia comigo, que só sei usar magia? Não sei usar magia e sou bom de luta, mas ainda não sou um lutador melhor que o Vermouth. É porque você é um idiota. Eu sou melhor em usar magia do que Vermouth. É que... Bem, temos diferentes especialidades. É só isso. Teria sido útil se ele tivesse obedientemente aceitado as aulas naquele momento. Ah, cacete, não é como se eu soubesse que seria reencarnado. Se ele soubesse que seria reencarnado, definitivamente teria trabalhado duro para aprender magia com Sienna. Eugene sorriu e tentou mover o míssil mágico. Embora fosse um pouco desajeitado, deu a ele uma sensação diferente de quando usou a mana pura gerada pela fórmula da chama branca. Também é diferente da espada de luz. Enquanto considerava isso, Eugene começou a restaurar sua mana através do método de respiração. Era, que estava assistindo a tudo aquilo com olhos atordoados, disse: Você é realmente incrível. Mesmo que tivesse visto tudo com seus próprios olhos, ainda não conseguia acreditar. Era alternava entre olhar para o Eugene encharcado de suor e o míssil mágico que estava na frente dele. Por um mês, ele só leu os textos introdutórios sobre magia. E esta é a primeira vez que ele realmente conjura um feitiço. Mesmo que tivesse aprendido o controle de mana antes disso, a mana usada nas artes marciais deveria ser diferente da usada nos feitiços. Era parou, ainda incrédula. Ainda mais surpreendente foi que Eugene não entoou verbalmente um encantamento. Um encantamento era o gatilho para ativar um feitiço. Embora magos de rank alto pudessem conjurar magia sem encantamentos, você precisaria verbalizá-la para ativá-la se não tivesse atingido esse nível. Ele foi capaz de conjurar silenciosamente sua primeira tentativa de magia. Então, sem dissipá-la, ele mudou a mana para uma forma diferente. Sir Eugene, ela disse engolindo em seco. Esta é realmente sua primeira vez usando magia? Por que está perguntando algo assim de repente? Eugene perguntou surpreso. Você preparou tudo isso para me surpreender, certo? Você tem praticado magia secretamente em seu quarto? Hoje é a primeira vez que tento. Isso é impossível. Por que eu inventaria esse tipo de mentira? Ao dizer isso, Eugene começou a mover o míssil mágico para frente e para trás. Podia não ser tão forte quanto uma espada de luz, mas gostou que fosse capaz de mover sem nenhuma ação física de sua parte. Por favor, invoque um monstro para mim, pediu Eugene. Hã? Era murmurou sem entender. Gostaria de verificar o poder do meu feitiço. Eugene explicou. Era hesitou antes de aceitar. Tudo bem. Que tipo de monstro você precisa? Um cara durão, por favor. Então pode ser um golem? Há um golem que acabei de criar. Então posso invocá-lo imediatamente sem precisar de um catalisador. Sim, por favor. Enquanto entoava sua invocação, Hera ergueu seu cajado. Um círculo mágico foi criado um pouco distante e a mana começou a fluir para dentro do círculo. Em pouco tempo, um grande golem foi invocado do círculo. Hera o apresentou. O golem é feito de cabrium.
Mesmo sem usar nenhuma técnica defensiva, qualquer ataque contra ele terá sua força dispersa no impacto. Parece ótimo, disse Eugene com um sorriso. Depois de levar o golem para ficar na frente de Eugene, Hera recuou. Por favor, ataque-o! Gritou ela. Maravilha! Assim que terminou sua resposta, Eugene lançou o míssil mágico. Bang, bang, bang! O golem colapsou de costas,